Nota do editor inglês. A presente tradução inglesa, embora baseada na de 1925, foi amplamente reescrita em sua História do Movimento Psicanalítico, 1914d. Freud declarou que, abre aspas, a teoria da repressão é pedra angular sobre a qual repousa toda a estrutura da psicanálise, fecha aspas. E no presente ensaio, juntamente com a seção 4 do artigo sobre, abre aspas, o inconsciente, fecha aspas, que a ela se segue, oferece-nos sua formulação mais elaborada dessa teoria. O conceito de repressão remonta historicamente aos primórdios da psicanálise. A primeira referência a ele que foi publicada consta da Comunicação Preliminar de Breuer e Freud, abre parênteses, edição estandarte brasileira, volume 2, Imago, editora, 1974, fecha parênteses. O termo Verdrängung fora empregado pelo psicólogo Herbart no início do século XIX e possivelmente chegou ao conhecimento de Freud através de seu mestre Meinert, que tinha sido admirador de Herbart, mas como o próprio Freud insistiu no trecho da, entre aspas, história já citado, abre aspas, a teoria da repressão, sem dúvida alguma, ocorreu-me independentemente de qualquer outra fonte. Foi uma novidade, fecha aspas, escreveu em seu Autobiographical Study, 1925, abre aspas, e nada semelhante havia sido reconhecido anteriormente na vida mental, fecha aspas. Existem nos escritos de Freud vários relatos de como ocorreu a descoberta. Por exemplo, nos estudos sobre a histeria, 1895, edição estandarte brasileira, volume 2, Imago Editora, 1974. E, novamente, na, entre aspas, história, página 36, acima, todos esses relatos são unânimes em ressaltar o fato de que o conceito de repressão foi inevitavelmente sugerido pelo fenômeno clínico da resistência, que por sua vez foi trazido à luz por uma inovação técnica, a saber, o abandono da hipótese no tratamento catártico da histeria. Notar-se-á que no relato feito nos estudos, o termo realmente empregado para descrever o processo não é repressão, mas defesa. Nesse período inicial, os dois termos foram utilizados por Freud indiretamente, quase como equivalentes, embora a defesa fosse talvez o mais comum. Logo, contudo, como observou em seu artigo sobre a sexualidade nas neuroses, 1960, edição estandarte brasileira, volume 7, página 288, Anamnese do Homem dos Ratos, 1909. Freud examinou o mecanismo de repressão na neurose obsessiva, isto é,
o deslocamento da catexia emocional da ideia objetal, em contraste com a expulsão completa da ideia da consciência na histeria, e referiu-se a duas espécies de repressão. De fato, é nesse sentido mais amplo que o termo é utilizado no presente artigo, como fica demonstrado pela discussão, que aparece quase no final, sobre os diferentes mecanismos de repressão nas várias formas das psiconeuroses. Parece bastante claro, todavia, que a forma da repressão que Freud tinha em mente aqui era, sobretudo, a que ocorre na histeria, e muito mais adiante no capítulo 11, seção A, de Inhibitions, Symptoms and Anxiety, 1926. Ele propôs restringir o termo repressão a esse único mecanismo particular e reviver defesa como uma designação geral para todas as técnicas empregadas pelo ego em conflitos que possam levar a uma neurose. A importância de estabelecer essa distinção foi depois ilustrada por ele na seção 5 de Analysis Terminable and Interminable, 1937. O problema especial da natureza da força motora que permite a repressão operar constitui uma fonte constante de preocupação para Freud, embora quase não seja abordado no presente artigo. Em particular, havia a questão da relação entre a repressão e o sexo, em relação à qual Freud inicialmente não tinha uma posição definida, como se pode ver em muitos pontos da correspondência de Flies, 1950. Subsequentemente, contudo, ele rejeitou com firmeza qualquer tentativa de sexualizar a repressão. Um exame completo dessa questão, com particular referência aos conceitos de Adler, será encontrado na última seção de A Child is Being Beaten, 1919. Mais tarde ainda em Inhibitions, Symptoms and Anxiety, 1926, especialmente no capítulo 4, e na parte inicial da conferência 32 das New Introductory Lectures, 1933. Ele lançou nova luz sobre o assunto, argumentando que a ansiedade não era como sustentar anteriormente e como afirma no artigo que se segue, por exemplo, nas páginas 157 e 159, uma consequência da repressão, mas uma das principais forças motoras conducentes à mesma.